Estamos na atividade 4 e 5 do caderno 1. Bom, nesse vídeo vocês vão ver tipos de grandezas, as grandezas que são diretamente e as grandezas que são inversamente proporcionais. Vamos ver também problemas envolvendo essas grandezas usando um método chamado regra de 3. Então, primeiro passo, vamos tentar responder essa questão. O que é uma grandeza em matemática? Bom, grandeza em matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Exemplos. A gente consegue medir, contar quanto tempo se passou, verificar o tempo agora. A gente consegue também verificar a velocidade da nossa internet, a velocidade do carro. Então, isso são exemplos de algumas grandezas. Bom, agora que a gente viu o que são grandezas, quais são os tipos de grandezas? O primeiro tipo de grandeza é a grandeza diretamente proporcionais. Bom, temos aqui o exemplo de tempo e espaço, a relação entre essas duas grandezas. Repara ali na tabela. Primeira propriedade é o seguinte: à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Repara que à medida que o tempo vai aumentando, o espaço percorrido também vai aumentando. Outra característica da grandeza diretamente proporcionais é o seguinte: se eu fizer a divisão entre os valores de uma grandeza com outra, sempre vai resultar num valor constante. Repara, se eu pegar o espaço e dividir pelo tempo, vai dar 20. Ó, 20 dividido por 1, 20. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 3, 20. E 80 dividido por 4, 20. Essa é uma das características importantes da grandeza diretamente proporcionais. Quando duas grandezas, quando uma grandeza você divide para outra e dá uma constante, ela é uma grandeza diretamente proporcionais. Outra característica de uma grandeza diretamente proporcionais é o seguinte: o gráfico gerado entre essas grandezas será uma reta que ela sai da origem, ou seja, do encontro das duas retas, dos dois eixos cartesianos. Repara aqui, eu tenho aqui o gráfico, em 1 hora a pessoa percorreu 20 km. Aqui, o ponto. Em 2 horas ela percorreu 40 km. Em 3 horas ela percorreu 60. Repara que os pontos estão aliados partindo da origem. Então, ou seja, se o carro tivesse parado, 0 km, não andei nada, eu estava começando meu tempo ali 0 também. Repara que o gráfico é uma reta partindo da origem. Isso é uma outra característica das grandezas diretamente proporcionais. Mas a outra grandeza possível que pode acontecer são as grandezas serem inversamente proporcionais. Já o nome diz, é inversamente do que a gente trabalhou anteriormente. Eu trouxe aqui duas grandezas, a velocidade e o tempo. A velocidade percorrida, vamos supor, por um automóvel e o tempo gasto por ele. A primeira característica é essa: à medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Por isso que são inversas. Repara, à medida que a velocidade do carro vai diminuindo, o tempo que você gasta para fazer o mesmo trajeto vai aumentando, porque você diminui a velocidade. Está indo mais lento, está indo mais devagar, então você vai gastar um tempo maior. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Outra característica é o seguinte: se eu fizer a multiplicação entre essas grandezas, entre os valores dela, vai resultar num valor constante. Repara, 60 vezes meio dá 30, 30 vezes 1 dá 30, 15 vezes 2 dá 30, 10 vezes 2 também dá 30. Então, essa é uma outra característica importante. Quando você multiplicar as grandezas e resultar numa constante, elas são grandezas inversamente proporcionais. Mas como que fica então o gráfico, gente? O gráfico dessas grandezas, quando isso acontecer, será uma hipérbole. Você já ouviu falar o que é uma hipérbole? A gente vai ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Eu tenho aqui uma curva. Essa curva recebe o nome de hipérbole. Olha a característica dela. Em 1 hora, o carro vai estar a 30 km por hora. Em 2 horas, ele vai estar a 15. Está lá na tabela, hein, gente? Em 3 horas, ele vai estar a 10. E se eu for continuar aqui, em 5 horas vai estar a 6. E se eu colocar aqui meia hora, ele vai estar lá em cima. Então, lá em cima. Então, repara que esses pontos não estão alinhados. Ele faz uma curva. Essa curva aqui se chama hipérbole. Hipérbole porque ela cada vez chega mais próximo do eixo x, vai chegando cada vez mais próximo do zero.
Cada vez ela vai subindo, chegando próximo do eixo Y, ela vai se aproximando do zero. Quando isso acontecer, eu tenho que as grandezas são inversamente proporcionais. Mas, como que eu posso resolver problemas envolvendo essas grandezas? Bom, eu posso usar um método chamado regra de 3. Essa regra de 3 ela pode ser simples ou pode ser composta. Bom, vai ser regra de 3 simples quando o problema envolver duas grandezas. Por que regra de 3? Porque eu sei 3 valores do meu problema e eu quero descobrir o quarto. Ou seja, eu sei 3 valores desse meu problema, por isso que é regra de 3. E a regra de 3 vai ser composta quando eu trabalhar com mais de duas grandezas no problema. Vamos para o exemplo? Eu tenho aqui o passo a passo para poder resolver. Primeiro eu tenho que construir uma tabela separando as grandezas. A mesma grandeza fica uma debaixo da outra e a segunda grandeza, o valor fica uma debaixo da outra. Que nem eu tenho aqui, a relação tempo embaixo de tempo e espaço embaixo de espaço. E na segunda tabela que eu utilizei, eu tenho velocidade embaixo de velocidade e tempo embaixo de tempo. A mesma grandeza, uma embaixo da outra. Segundo passo para resolver é identificar se as grandezas do meu problema são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente viu as características dela. E terceiro, vou montar uma proporção para poder resolver. Vamos para o exemplo para ficar mais claro? Eu tenho aí o exemplo. Se 8 metros de tecido custam R$156, qual é o preço de 12 metros do mesmo tecido? Primeira pergunta é, quais são as grandezas? O que eu estou contando ou o que eu estou medindo aí? Eu estou contando aqui 8 metros de tecido, eu estou contando quanto que ele custa, que é R$156, e eu estou contando aqui o comprimento metro do tecido. Então eu tenho aqui a grandeza metro de tecido e eu tenho aqui a grandeza preço. Então eu vou botar metro embaixo de metro e preço embaixo de preço. Eu sei que 8 metros custam R$156. Olha que dinheiro ficou embaixo do dinheiro e metro ficou embaixo de metro. Eu sei também que 12 metros, ou seja, embaixo do metro, vai custar quanto? Não sei. É o que eu quero saber. Então eu vou chamar de X. Antes de resolver a questão, eu vou ter que verificar. Essas grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais? Vou identificar elas. Como? Eu vou olhar. Bom, à medida que eu comprar mais tecido, será que o valor que eu vou pagar vai ser maior? Vai. Ou seja, se eu comprar mais tecido num produto, eu vou ter que pagar mais, porque eu estou levando mais produto. Então, à medida que um valor aumenta, o outro aumenta também. Então, elas estão aumentando na mesma direção, na mesma proporção. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são grandezas diretamente proporcionais, eu posso montar a proporção direta delas. Como? Eu vou escrever, 8 está para 12, assim como 156 está para x. Para resolver essa proporção, quando eu tenho igualdade de frações, você multiplica cruzado. 8 vezes x e 156 vezes 12. 8 vezes x dá 8x. E 156 vezes 12 vai dar 1872. O 8 está multiplicando, vai passar para o lado 1872 dividindo. E se eu dividir, eu vou ter que o x vai ser 234. Ou seja, se eu comprar 12 metros do mesmo tecido, eu vou pagar, lógico, um valor mais caro, que vai ser R$234. Vamos para o segundo exemplo? Agora eu tenho um carro a velocidade de 60 km por hora. Ele faz um certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse a 80 km por hora, ou seja, fosse mais rápido, quantas horas seria feito o mesmo percurso? Primeiro passo, quais são as grandezas? O que está sendo medido? Eu estou medindo aqui 60 km por hora a velocidade, eu estou medindo aqui o tempo gasto, 4 horas. Eu estou medindo a velocidade de novo. Então eu tenho aqui a velocidade sendo medido, quilômetro por hora, e eu tenho aqui as horas que estão passando, que foram contadas. Então eu vou botar velocidade embaixo de velocidade e horas embaixo de hora, tempo embaixo de tempo. Então eu vou ter que 60 km por hora ele gasta 4 horas para fazer o percurso, e a 80 km por hora ele vai gastar quanto? É o que ele quer descobrir, vou chamar de x. O que eu vou ter que fazer agora? Antes de tentar resolver direto, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como? Vamos analisar a situação aqui. A velocidade aqui está aumentando. Se eu aumentar a velocidade no meu carro, eu vou fazer esse trajeto em mais tempo ou em menos tempo?
em menos tempo, porque eu aumentei a velocidade. Então o que aconteceu? Eu aumentei a velocidade e o meu tempo vai diminuir. Nesse caso, as grandezas estão em sentido inverso, elas são inversamente proporcionais, que à medida que uma aumenta, a outra diminui. Para resolver, vou ter que fazer a seguinte situação: eu vou ter que colocar uma das grandezas na mesma direção. Olha que as setas estão em sentido inverso, o que eu fiz? Eu botei as duas setas na mesma direção. Com isso, eu inverti aqui, ó. Era 4 em cima e x embaixo. Ficou x em cima e 4 embaixo, para que as grandezas ficassem na mesma direção. Por isso que os nomes são inversamente proporcionais. Você tem que inverter uma das grandezas. Tanto faz, gente. Tem que inverter uma ou outra. Como elas estão no mesmo sentido, eu vou repetir esse sentido aqui. Eu só repeti. Como agora elas estão no mesmo sentido, eu posso resolver a proporção. Da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Ó, 60 está para 80 e x está para 4. Fazendo o produto cruzado aqui, eu vou ter o quê? X vezes 80, 80x. E 60 vezes 4, 240. O 80 está multiplicando com x. Vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. E se eu dividir, eu vou encontrar que x vale 3. Ou seja, eu vou gastar 3 horas se eu aumentar a velocidade para 80 km por hora. Vamos para um terceiro exemplo? Olha o que eu vou ter nessa situação. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam o volume de 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar o volume de 125 metros cúbicos de areia? Vamos identificar quais são as grandezas? Bom, eu estou trabalhando aqui com horas, eu estou trabalhando aqui com caminhões, a quantidade de caminhões, eu estou trabalhando aqui com volume de areia que o caminhão carrega. Então, eu estou trabalhando aí com 3 grandezas, ó, hora, volume e caminhões. Então, é isso que eu vou anotar aqui, ó, horas, caminhões e volume. Nesse caso, como eu estou trabalhando com mais de 2 grandezas, é uma regra de 3 composta. Como que a gente resolve? Do mesmo processo da montagem feito anteriormente. Vamos anotar hora embaixo de hora, caminhões embaixo de caminhões e volume metros cúbicos embaixo de metro cúbico. Vamos ler a questão. 8 horas, ele precisa de 20 caminhões carregando 160 metros cúbicos. Bom, se trabalhar 5 horas, ou seja, diminuir esse tempo, ele vai precisar de quantos caminhões? Não sei, chama de X. Para carregar 125 metros cúbicos de areia. Bom, montei a minha proporção. E agora, gente? Como que eu vou resolver? Agora eu tenho 3 grandezas. Quando isso acontecer, gente, 3, 4, mais do que 2 grandezas, você tem que fazer o seguinte. Você vai ter que comparar todas as grandezas que tem aqui com a grandeza onde está o X, onde está o valor desconhecido. Então, no primeiro caso, eu vou comparar horas com caminhões separados, para saber se hora e caminhões são diretamente ou são inversamente proporcionais. Vamos analisar, olha só, à medida que o tempo diminuiu, na verdade aqui, o tempo diminuiu. Você vai precisar de mais caminhões ou de menos caminhões de areia? Bom, se o seu chefe falou o seguinte, ó, eu quero esse trabalho aqui, ó, em 5 horas agora, corre aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que contratar mais caminhões ou menos caminhões? Mais caminhões. Ou seja, o número de caminhões aqui aumentou para você trabalhar com valor menor. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais. Hora e caminhões. Por quê? Porque se você diminuir o seu tempo de trabalho, você vai precisar reforço de mais caminhões. Então, eu sei que horas e caminhões são inversamente proporcionais. Agora, vamos comparar caminhões e metros cúbicos. Ou seja, metros cúbicos, o volume, com a grandeza onde está o X. Vamos ver se caminhões e metros cúbicos são direto ou inversamente proporcionais. Bom, se eu, na verdade, diminuir a quantidade de areia que eu estou carregando no meu caminhão, eu vou precisar de mais caminhões ou de menos caminhões para fazer o mesmo trajeto? Bom, se eu estou diminuindo a quantidade de areia que eu estou carregando no meu caminhão, eu vou precisar de menos caminhão. Ou seja, à medida que diminuiu o volume de areia, diminuiu a quantidade de caminhão. Ou o inverso, à medida que aumentou a quantidade de areia, ele vai aumentar a quantidade de caminhão. Quando isso acontecer, as grandezas são diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, a outra aumenta também. Então eu sei que nessa situação, horas é inversamente proporcionais a caminhões e que metros cúbicos é diretamente proporcional a caminhões.
Como que eu vou ter que resolver? Eu tenho a situação. Como a grandeza hora ela é inversamente proporcionais, eu vou ter que pegar a grandeza hora e vou ter que inverter. Olha, eu inverti. Era 8 sobre 5, ficou 5 sobre 8. Agora que eu inverti essa grandeza, eu posso resolver a questão. O volume era diretamente proporcional. Se era diretamente, isso não faz nada. Como que eu resolvo agora a questão? Já que eu inverti a grandeza inversa. Você vai pegar a grandeza que está o x e vai repetir. E as grandezas que sobrou, duas outras grandezas que sobrou, você vai multiplicar elas. 5 sobre 8 multiplicado por 160 sobre 125, como está aqui. Fazendo essa multiplicação das frações, eu vou repetir o 20 sobre x e vou ter 5 vezes 160, 800. 8 vezes 125, 1000. Agora eu tenho uma proporção direta, só multiplicar cruzado. 800 vezes x, 800x. E 20 vezes 1000, 20.000. O 800 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. E se eu dividir, o x vai ser 25. Ou seja, eu vou precisar de 25 caminhões nesse meu problema. Agora que você viu como é que resolve o problema de grandeza direta, grandeza inversa, regra de 3 simples, regra de 3 composta, vocês podem resolver a atividade 4 e 5 do seu caderno 1, leia com bastante atenção, faça o exercício, reveja o vídeo, releia o caderno de atividade. Se ainda tiver alguma dúvida, pergunte ao professor de vocês na escola. Eu te aguardo no próximo vídeo e na próxima aula. Até lá!